Deuses do fogo. 14 divindades do fogo da história mundial. Conheça nosso guia sobre os deuses do fogo ao longo da história mundial, desde as brilhantes divindades nórdicas até os seres divinos queimados pelo sol do Antigo Egito. Seja muito bem-vindo ao canal Palavra Arcaica. Seja nosso acompanhante nessa emocionante viagem pelo passado. E se você gostar desse conteúdo, inscreva-se e habilite o sininho para ser notificado toda vez que um vídeo for lançado. Com sua capacidade de gerar calor, criar luz, cozinhar alimentos, esterilizar água, transformar materiais e muito mais, o fogo é um recurso do qual os humanos dependem há milênios. Ao longo desse tempo, os humanos desenvolveram uma relação com o fogo que se estende ao mito e à religião, com uma variedade de deuses do fogo sendo criados por inúmeras culturas como símbolos de sua importância. Assim como o coletivo de deuses da água ao longo da história mundial, os deuses do fogo existem em um espectro de criação, destruição, proteção e guerra. Eles representam a importância do fogo para a vida humana e a morte. Naturalmente, então, suas lendas variam muito dependendo da cultura e da época a que pertencem. Se você tem curiosidade sobre esse panteão de fogo, mergulhe no fascinante mundo dos deuses e deusas do fogo. Explore seus papéis, origens e as culturas que os criaram e os adoraram. Vamos iniciar nossa exploração com os deuses gregos do fogo. O primeiro deles é Hefesto, o deus olímpico do fogo, da metalurgia e do artesanato. Hefesto era uma figura única no panteão grego antigo. Ele nasceu com uma deficiência física, caracterizada geralmente como claudicação, e possivelmente pés tortos congênitos bilaterais. Diferentes mitos explicam como isso moldou sua vida. Alguns sugerem que ele era filho de Zeus e Hera, expulso do Monte Olimpo por sua mãe ao ver sua forma física. Outros afirmam que ele nasceu somente de Hera por meio de reprodução assexuada, que seria um ato desafiador contra Zeus. Independentemente de sua origem, Hefesto estabeleceu sua base no mundo mortal na ilha de Lemnos, no mar Egeu, e abraçando o poder dos vulcões da ilha, criou sua forja. Do icônico capacete alado e sandálias de Hermes à armadura quase invulnerável de Aquiles, passando pelos raios empunhados pelo próprio Zeus, Hefesto era famoso por fazer criações com imensa habilidade e arte. A engenhosidade de Hefesto também o levou a criar autômatos, seres metálicos animados que trabalhariam para ele conforme suas instruções. E alguns mitos gregos o acreditam por transmitir seu conhecimento à humanidade, compartilhando seu poder de trabalhar com metais. A posição de Hefesto como um dos principais deuses gregos é cimentada por seu casamento com Afrodite, a deusa da fertilidade, sexo e beleza. No entanto, esse relacionamento não foi isento de problemas. Na verdade, Afrodite teve um caso infame com Ares, o deus da guerra. E o casal teve vários filhos juntos. Durante todo esse tempo, Hefesto e Afrodite permaneceram casados. O segundo deus grego do fogo é Prometeu. Um dos titãs, uma raça de deuses pré-olímpicos, Prometeu é conhecido por trazer fogo à humanidade numa antiga lenda grega. Um gênio e um trapaceiro, ele roubou o fogo do Monte Olimpo dos deuses e o presenteou à humanidade. Como punição por sua transgressão, Prometeu foi condenado ao tormento eterno por Zeus. Ele foi acorrentado a uma rocha, e a cada dia, uma águia descia e comia seu fígado, apenas para o órgão crescer novamente para a águia se alimentar novamente no dia seguinte. Ao contrário de muitos outros deuses do fogo, ele não simboliza o elemento e é associado a ele principalmente por meio de suas ações. Menções honrosas no panteão grego vão para Hestia, a deusa da lareira e do lar. Hestia mantinha o fogo da lareira no Monte Olimpo. Deuses do fogo romano. Vulcano. Vulcano é o deus romano do fogo, da metalurgia e da forja. Ele ocupa um lugar significativo na mitologia romana e nas práticas religiosas como filho de Júpiter e Juno, rei e rainha dos deuses. Vulcano, ou Vulcanus em latim, é tipicamente retratado como uma figura poderosa com um martelo e uma bigorna, incorporando o poder criativo e destrutivo do fogo. Lendas o descrevem como um ferreiro mestre, forjando armas e armaduras formidáveis para deuses e heróis.
A mitologia de Vulcano é repleta de contos sobre sua habilidade e influência sobre o fogo. Uma história envolve sua criação dos raios de Júpiter. Em outra, Vulcano constrói uma rede de metal para prender sua esposa infiel, Vênus, com seu amante, Marte. A adoração a Vulcano era importante para a sociedade romana, particularmente entre ferreiros e artesãos. Seu festival principal, o Vulcanália, era celebrado em 23 de agosto de cada ano. Durante esse evento, os romanos realizavam rituais para apaziguar Vulcano e evitar incêndios destrutivos, incluindo a queima sacrificial de pequenos animais e o acendimento de fogueiras. Os templos e altares de Vulcano, mais notavelmente o Vulcanal no Fórum em Roma, serviam como pontos centrais para sua veneração. As menções honrosas no panteão romano são para Vestia, a contraparte romana de Hestia. As servas de Vestia cuidavam da chama sagrada no templo de Vestia, e ela era a deusa do lar e da lareira. Havia também Fornax, uma deusa menor que representava o calor intenso da indústria e dos fornos, e era a deusa da fornalha. Os deuses do fogo egípcios. Há vários deuses egípcios associados ao fogo, no entanto é Ra, um dos deuses centrais da antiga religião egípcia, que personifica o fogo, o sol e a essência da vida. A mitologia egípcia o retrata como o Deus criador, o governante dos céus e o portador do calor e da luz. Ele também representava o direito divino dos faraós de governar, pois cada faraó era visto como uma manifestação viva de Ra na terra. Dado esse status, Ra não era apenas o deus do sol, mas o rei de todos os deuses e deusas do Antigo Egito. Foi seu reinado que garantiu o equilíbrio cósmico, representado por Ma'at. Os egípcios acreditavam que a jornada de Ra pelo céu em seu barco solar, atravessando o Nilo celestial, representava a passagem do tempo e o ciclo diário de vida e morte. A jornada diária do barco solar de Ra tinha um significado imenso. Se acreditava que durante o dia, Ra lutava contra as forças da escuridão e do caos, personificadas pela serpente Apep. Vitorioso a cada dia, Ra assegurava o nascer do sol, trazendo luz e vida ao mundo. Eles acreditavam ainda que quando o sol se punha no horizonte, Ra viajava pelo submundo, lutando contra novas ameaças antes de renascer a cada manhã. Menções honrosas no panteão egípcio são para Sekhmet e para Wadjet. Filha de Ra, Sekhmet era uma deusa leoa da guerra. Seu poder era algumas vezes referenciado em relação ao sol e ao fogo. Wadjet era uma deusa serpente que utilizava o poder do fogo para destruir seus inimigos. Deuses do fogo hindus. Agni, o deus védico e hindu do fogo, ocupa uma posição fascinante dentro da religião e mitologia hindus. Ele representa as formas físicas e espirituais do fogo, bem como sua capacidade de destruição e criação, e o papel do fogo no sacrifício. Onipresente em todos os aspectos da crença hindu, Agni se manifesta em 3 formas tangíveis. Ele existe como o fogo terrestre, chamado de Bhumi Agni, usado em rituais e lareiras. O fogo celestial, da Harakasha Agni, do sol, fornecendo calor e sustentando a vida. E o fogo dentro de todos os seres vivos, Jataragni, que digere alimentos e gera calor interno. Como tantos deuses antigos, as origens de Agni no mito religioso são ambíguas, e o Rig Veda, a mais antiga escritura hindu, apresenta várias narrativas. Em algumas, ele é descrito como filho de Dyaus, deus do céu, e Prithvi, deusa da terra, simbolizando o domínio do fogo tanto no celestial quanto no terrestre. Outras histórias o descrevem como autonascido. Um dos papéis principais de Agni na religião hindu está relacionado à sua presença como uma conexão entre os mundos humano e divino, por meio de sua associação com o sacrifício. Agni serve como o sacerdote divino, o Hotri, que carrega as oferendas feitas durante os rituais para os céus. O fogo sacrificial atua como uma ponte, garantindo o fluxo adequado de comunicação e oferendas entre os 2 reinos. A mitologia de Agni também aponta para o poder do fogo de destruir a vida, e também de habilitá-la. O Mahabharata, um poema épico indiano, descreve Agni devorando a mítica floresta Kandava com fogo selvagem. As menções honrosas no panteão hindu são para Surya e Javali, o deus do sol,
Surya é a fonte de luz e calor do mundo. Javali é uma divindade menor associada a vulcões e fogos sacrificiais. Os deuses do fogo nórdicos. Entre os deuses vikings não há uma única divindade que represente ou simbolize o fogo. Em vez disso, é um Jötun, chamado Logi, que é a personificação do fogo. Na mitologia nórdica, os Jötun são mais frequentemente retratados como uma raça cósmica de gigantes temíveis, que são, em geral, adversários dos deuses nórdicos. No entanto, nem todos os Jötun são enormes símbolos do mal. Alguns são astutos, sábios e simbolicamente poderosos, como Mimir, que guarda o poço do conhecimento na raiz de Yggdrasil, a árvore nórdica da vida que conecta o cosmos. Logi é um desses Jötun. O próprio nome Logi se traduz como fogo ou chama, em nórdico antigo, e ele representa o fogo em sua forma mais pura, indomável e destrutiva, mas também uma fonte de calor e luz. A aparição de Logi no mito nórdico vem da Edda em prosa, um relato nórdico antigo sobre mitos e lendas, onde ele participa de uma disputa com Loki, o deus trapaceiro nórdico. Loki é apresentado a uma série de desafios, um dos quais envolve consumir um prato inteiro de comida flamejante. Logi é o adversário de Loki na disputa, identificado não como uma entidade separada, mas simplesmente como o próprio fogo, devorando a refeição sem esforço. As menções honrosas no panteão nórdico são para Surtri. Assim como Logi, Surtri é um gigante de fogo Jötun, que é central nos eventos de Ragnarök e carrega uma espada flamejante em suas batalhas. Os deuses celtas do fogo. Os celtas, um povo vasto e diverso que já habitou grande parte da Europa, tinham uma profunda reverência pelas forças da natureza. Entre suas divindades está Belenus, que personifica o calor e o poder do sol, assim como o fogo. Refletindo sua associação com o sol, as origens do nome de Belenus provavelmente estão enraizadas na palavra proto-celta, belo, que significa brilhante. Variações de seu nome como Belenus, Belinus e Belimaur aparecem em regiões celtas, primariamente uma divindade solar. Belenus também pode ter sido adorado como um deus da cura. Fontes de cura e santuários dedicados a Belenus foram descobertos por toda a Europa, da costa do Adriático às Ilhas Britânicas, sugerindo que as pessoas buscavam sua bênção para o bem-estar físico e espiritual. Com a conquista romana da Gália, surgiu um fenômeno conhecido como Interpretatio Romana. As divindades romanas eram equiparadas às suas contrapartes celtas, com base em características compartilhadas. Neste caso, Belenus foi associado a Apolo, o deus Sol romano, em vez de Vulcano, o deus romano do fogo e do artesanato. O Festival Celta do Fogo de Beltane, ainda celebrado hoje em 1º de maio, mostra como o legado de Belenus perdurou. Beltane marca o início do verão, uma época de crescimento e fertilidade renovados, e celebra o poder vivificante do sol. Brigid, embora o fogo seja um aspecto crucial do domínio de Brigid, ele é uma faceta de sua influência mais ampla sobre criatividade, proteção e inspiração. Diferentemente de Belenus, que representa apenas o poder externo do fogo, Brigid está intrinsecamente ligada ao fogo da lareira, o coração do lar. Este fogo fornecia calor, luz para artesanato e um espaço para contar histórias, todos os aspectos que Brigid preside. A cura é outra faceta fundamental do fogo de Brigid. Fontes de cura eram associadas a ela, e suas bênçãos eram buscadas para o bem-estar físico e espiritual. Ela também é uma padroeira da poesia, da forja e da inspiração. Os deuses do fogo japoneses. Kagutsuchi. Na religião shintoísta, um sistema de crença indígena japonês, Kagutsuchi é um kami de fogo. Kami são entidades divinas ou espirituais que servem como a força animadora por trás do mundo natural, amplamente, mas não inteiramente, semelhantes a divindades e deuses em outras religiões. Kagutsuchi é filho de Izanagi e Izanami, deuses da criação e da vida. No entanto, sendo um kami do fogo, ele queimou fatalmente sua mãe Izanami
quando ela deu à luz a ele. O pai de Kagutsuchi, Izanagi, decapitou o deus do fogo recém-nascido, criando a própria morte, e outras divindades nasceram de seu cadáver. Kagutsuchi representa o poder destrutivo do fogo quando é uma força bruta e desenfreada. Kojin. Kojin é outro kami de fogo, mas está ligado a ele principalmente em um sentido mais doméstico. Kojin preside o fogo essencial da lareira. O calor que cozinha a comida traz conforto e afasta o frio. Ferreiros e metalúrgicos também o reverenciam, e ele simboliza a ideia de que uma força destrutiva como o fogo, quando bem aproveitada, pode ser canalizada para algo produtivo e criativo. Com essa dualidade em mente, Kojin nem sempre é percebido como um kami benevolente. Se irritado, ele pode liberar chamas devastadoras, e é retratado como uma divindade feroz com uma barba selvagem e olhos de fogo. Oferendas de saquê e arroz podem ser feitas para apaziguá-lo e garantir sua proteção contínua. Santuários shintoístas dedicados exclusivamente a Kojin são relativamente raros, porém, dentro de casas e oficinas, sua presença pode ser reconhecida por meio de pequenos santuários ou cantos sagrados onde oferendas são feitas. Os deuses do fogo astecas. Xiuhtecutli. Xiuhtecutli, o senhor turquesa, era uma figura central no panteão asteca. Ele não era apenas o deus do poder bruto do fogo, mas também seu potencial transformador, abrangendo calor, vulcões, dia e até mesmo o renascimento. Xiuhtecutli presidia o nascer diário do sol, tornando-se um símbolo de renovação e do ciclo da vida. Governantes astecas, vistos como personificações do sol, eram considerados sob sua proteção especial. Vulcões, demonstrações inspiradoras do poder destrutivo do fogo, também eram domínio de Xiuhtecutli. Ele era reverenciado e temido, pois erupções podiam trazer devastação ou cinzas férteis para novas colheitas. Menções honrosas no panteão asteca são para Xantic, a deusa asteca do fogo da lareira, um aspecto mais doméstico do reino ardente de Xiuhtecutli. Os deuses do fogo iorubás. Xangô. Deus do fogo e das tempestades, Xangô foi um rei mítico do Império Oyo da África Ocidental. Ele era um líder poderoso e carismático, mas também era conhecido por seu temperamento estrondoso. Xangô se tornou uma divindade após sua morte, que ocorreu, em algumas histórias, quando ele acidentalmente atingiu seu palácio com um raio em um acesso de raiva. Ele empunhava esse raio como uma de suas armas, enquanto algumas lendas dizem que ele podia cuspir fogo. No entanto, os seguidores de Xangô o associam não apenas ao poder bruto, mas também à justiça, à imparcialidade e à virilidade. Como o fogo, sua raiva é uma força a ser respeitada, mas também pode ser aproveitada para uma mudança positiva. Menções honrosas no panteão iorubá são para Jacuta. Às vezes associado de forma intercambiável com Xangô, Jacuta é uma divindade iorubá do fogo e da forja. Enquanto Xangô incorpora o poder das tempestades, Jacuta representa o fogo controlado usado na metalurgia e no artesanato. Os deuses do fogo havaianos. Pelé, com sua paisagem vulcânica estrondosa, não é surpresa que a deusa havaiana do fogo Pelé esteja intrinsecamente ligada aos vulcões. Pelé é uma figura complexa na mitologia havaiana. Ela incorpora o poder bruto e o potencial criativo do fogo, particularmente como manifestado em vulcões, a fundação geológica da ilha. Vulcões são vistos como o domínio físico de Pelé, mas sua presença é sentida por todas as ilhas. Rochas vulcânicas são consideradas sagradas, uma conexão com a essência ígnea da deusa. Erupções são vistas como destrutivas e vivificantes, trazendo devastação e também nutrindo um novo crescimento. Cada erupção é dita ser uma nova manifestação de seu temperamento ígneo ou dança apaixonada. As lendas retratam Pelé em várias formas. Ela pode aparecer como uma bela jovem, atraente e perigosa. Outras vezes ela se manifesta como uma velha, envolta em névoa e empunhando um bastão, esculpindo caminhos vulcânicos. Menções honrosas no panteão havaiano para Kane Milohai. O deus criador em algumas tradições havaianas, pai de Pelé e outras divindades. Ele representa o céu,
ao lado do poder ígneo de Pelé. Os deuses do fogo chineses, Jurong. Embora as origens de Jurong sejam contestadas, muitos relatos o retratam como uma figura histórica, cuja habilidade e conhecimento no uso do fogo teriam mudado a humanidade. Eventualmente, com o tempo, sua associação com o fogo e seu poder o elevaram à divindade. Especificamente, Jurong é acreditado por ensinar à humanidade a aproveitar o fogo para aquecimento, cozinhar e trabalhar com metais. Ele se associou especialmente ao sul, a região mais quente da cosmologia chinesa. Mas, embora esteja principalmente ligado ao potencial vivificante do fogo, Jurong também preside seu poder destrutivo. Alguns mitos o descrevem empunhando o fogo como uma arma em batalhas lendárias. Jurong ainda é celebrado em festivais, particularmente aqueles relacionados ao fogo e à agricultura. Ele é retratado como um guerreiro feroz, vestido com armadura, cavalgando um tigre ou até mesmo 2 dragões, simbolizando fogo e calor. Menções honrosas no panteão chinês para Huo de Xingjun, uma divindade menor que representa a estrela de fogo, uma representação simbólica do fogo na cosmologia chinesa. O que você achou? Deixe sua opinião abaixo nos comentários. Ela é muito importante para o canal. Se você gostou do conteúdo, compartilhe o vídeo com seus amigos e conhecidos. Um forte abraço. Nos vemos em breve. Até lá.